Fiz o vestibular através da incentivação, do incentivo de alguns amigos e principalmente para motivar os colportores ao qual estava liderando a prestarem o vestibular para vir para a faculdade. Naquele momento ao qual não estava preparado e não tinha o valor para vir, eu passei. E foi naquele momento onde Deus se revelou para nós, para mim especialmente, onde Ele providenciou todos os meios para que a minha vinda fosse possível. A chegada na FADBA foi um misto de emoções de muita alegria, mas outrora também com alguns desafios que eu já comecei a enxergar desde o início. Porém, durante o período de 3 anos, eu consegui cada ano passar após o outro, vendo a mão de Deus conduzindo todas as coisas. E finalmente no 4º ano, quando nós estávamos no início de 2023, chegamos então ao processo de matrícula e eu e a minha esposa então não tínhamos realmente condições nenhumas de voltar para a FADBA. E naquele processo nós decidimos pela fé vir para a FADBA, contando que se Deus ele conduziu os nossos passos durante 3 anos, nesse 4º ano não seria diferente. Que Deus ele tirou Abraão da sua terra, da sua parentela e levou Abraão para uma terra totalmente distante e desconhecida. Em 2018 eu participei da colportagem, em um momento ali que eu tive que ser provado em todos os sentidos, porque sou uma pessoa muito tímida, mas tive que aprender a deixar de lado a timidez para correr atrás do sonho que o Senhor colocou no meu coração, de ser um pastor. Aqui eu percebi que a cada semestre seria um desafio diferente, e assim foi. No entanto, ao longo dessa jornada, um período, um momento mais desafiador foi, sem dúvida, este último. Esse último semestre tornou-se muito desafiador pelo fato de que ficamos devendo parte do semestre anterior e também não conseguimos recursos suficientes para retornar, pois o valor que conseguimos na colportagem não era suficiente para arcar com todas as despesas. Semestre anterior, semestre vigente, alguns outros compromissos, a formatura e por aí vai. Lembro que naquele momento Deus ele falou de uma forma bem poderosa comigo e confirmando mais uma vez o propósito dele para a minha vida. Eu era o único adventista da minha casa e a primeira bênção que Deus me deu quando a questão familiar foi a conversão da minha irmã naquele ano. Aqui dentro, enquanto todo mundo estava preso nas suas casas, a minha irmã ela tinha aberto o coração a Jesus e eu pude dar um estudo bíblico para ela aqui dentro do internato. Foi então nesse contexto que chega a mensagem então de que o meu irmão ele estava passando por um quadro de saúde complicado. E eu volto então para minha casa, busco saber o que está acontecendo e pergunto então à minha família se seria interessante eu estar vindo para a FADBA, uma vez que tinha essa desconfiança do que poderia estar acontecendo com o meu irmão. A minha família, eles me incentivam a pegar o ônibus e vir para a faculdade, que Deus estaria no controle, e assim eu fiz. A viagem de Goiás até chegar aqui na FADBA é em torno de 24 horas de viagem. Nesse interim, no 2º dia de viagem, a mensagem chega no meu celular, que o meu irmão ele tinha dado entrada no hospital e estava então no quadro de UTI. A fé que eu tive tão fortemente de que nós poderíamos vir para a faculdade, de que Deus iria resolver a nossa situação, quando essa notícia chega, parece que essa fé ela vai de volta ao chão. Eu então chego aqui na FADBA, vou até o bosque de oração e oro a Deus, deixando claro que eu não tinha realmente condições nenhuma de resolver aquele problema. Tanto o quadro do meu irmão, tanto o meu quadro de faculdade, mas a única coisa que eu tinha nas mãos era a certeza de que se Deus ele havia conduzindo os meus passos durante todo esse período até aqui,
eu pedia forças para que ele não me deixasse desanimar, de que ele também estaria no controle naquela situação. A gente não conseguiu tirar a bolsa de teologia. Chegou o final da campanha, a gente fez o encerramento das contas e não dava. Não batia o valor, não tinha como, a gente já tinha feito os cálculos e não conseguiríamos estudar, nem muito menos custear as despesas durante esse semestre. Mas o mesmo Deus que um dia tinha feito o chamado, ele deveria pagar a conta novamente. Esse é o meu pensamento. Deus, ele pagou a conta de outra forma. Eu lembro que, estando na casa da campanha, eu recebi uma mensagem aqui do setor financeiro com uma pessoa que trabalha aqui dentro. Disse: Jonathan, você que é o Jonathan? Eu disse: sim, sou eu. Eu gostaria de dizer para você que o seu débito do semestre anterior foi quitado. E eu gostaria de iniciar o processo de rematrícula com você. Você tem a sua orientação de matrícula? E uma pessoa, ao visitar então o meu irmão na UTI, ao visitar a minha família, começa a perguntar como cada um de nós estávamos, o que eu estava fazendo e como eu estava pagando a minha faculdade. E essa pessoa então fala para a minha família que tinha alguém que estava procurando um aluno para poder custear um ano de faculdade. E então a minha madrasta me liga e fala o que havia acontecido, que essa pessoa havia decidido pagar um ano da minha faculdade, e eu percebi ali as mãos de Deus começando a agir ao nosso favor. Mas um misto de alegria, por saber agora que o problema da minha faculdade havia se resolvido, Deus então estava conduzindo a situação para que o meu um ano de faculdade fosse pago, mas eu ainda não conseguia ver as mãos de Deus conduzindo o quadro de saúde do meu irmão. Os dias se passaram e foram dias muito difíceis, até que finalmente chega a notícia de que o meu irmão havia recebido alta, e então agora começaria um processo de 6 meses de recuperação, onde agora recentemente eu recebi a foto do meu irmão finalmente, agora depois de 6 meses de recuperação, pregando, e isso encheu meu coração de grande alegria. Ela depois disse assim: mas a mesma pessoa que deixou com o valor para seu débito também deixou um valor para sua rematrícula, então você está rematriculado. Eu consegui custear o semestre todo de teologia, e não só o semestre, mas consegui os subsídios para poder se manter nesse semestre. E Deus, tudo que vem faltado, Ele tem suprido. Foi neste momento onde conseguimos ver a mão de Deus agir novamente. Pessoas que eu nunca vi na vida, que não nos conhecem, se desprenderam de quantias significativas para nos apoiar nessa jornada. Amigos, colegas de curso, que com o pouco que tinha, compartilharam conosco. No entanto, o que mais chamou a minha atenção foi uma fala de uma pessoa muito importante para mim, o meu sogro, o Roberto, onde ele chegou até mim, a minha esposa, a Ruth Ellen, e falou assim: nem que seja necessário eu vender a minha moto para que você volte para o curso, eu irei fazer. E aquilo impactou muito a minha vida, porque eu fiquei pensando o que leva uma pessoa a se desprender de um bem tão valioso, de algo que batalhou tanto e lutou para conquistar, a fim de ver a felicidade de uma outra pessoa, a conquista e a realização de um sonho. Eu gosto muito de um verso bíblico que diz: eu é que sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu fiquei me perguntando por que tantas pessoas nos apoiaram, se desprenderam de tantas coisas para ver a nossa conquista, a nossa felicidade. E isso eu comparei com o amor de Deus para conosco, onde Jesus ele se desprendeu de tudo e de todas as coisas. Eu não sei quais os desafios que me esperam a seguir, mas se eu fosse deixar uma frase aqui, a frase é: Deus proverá. Deus, Ele nunca deixa nenhum dos seus filhos desamparados. E eu tenho percebido que às vezes Deus parece que gosta de ver nós esgotarmos todas as nossas opções, para que mais uma vez nós possamos nos lembrar que a nossa verdadeira e única opção é Ele.
Ele tem condições de resolver todos os nossos problemas e ser fiel sobre cada um de nós. Aquilo que a gente não consegue fazer com as nossas próprias forças, com o nosso próprio suor, com o nosso próprio trabalho, mas se a gente dá o nosso melhor e confiar na mão de Deus, Ele vai nos surpreender por meio dos seus milagres. Eu aprendi ao longo dessa jornada é que o ministério pastoral é o meio pelo qual Deus utiliza para nos salvar. Eu não tenho como explicar o desafio financeiro que eu tive lá no início, mas a única explicação que eu encontro para isso é que Deus, Ele de fato, Ele faz com que os seus planos eles se cumpram na nossa vida.